palavra. Fala conosco, Santo Espírito. Dá direção à tua palavra. Que nascia da terra, da carne, do sangue, do homem, mas que tu seja enviado, direcionado, transmitido através do teu Santo Espírito. Fala conosco nesta manhã, em nome de Jesus. Diga amém. Diga glória a Deus. Observe Gálatas 5,16. Diz: as obras da carne e o fruto de quê? Do Espírito. Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a consciência da carne, quer dizer, a vontade da carne. Porque a carne milita, quer dizer, luta contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja o vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não está sob a lei. Então, o apóstolo Paulo, ele orienta a nós que viver, andar o quê? Andar no Espírito, viver no Espírito. O apóstolo Paulo manda nós o quê? Nós temos que andar no Espírito e não deixar que não podemos satisfazer a vontade da nossa carne. Então o apóstolo Paulo diz: andai no Espírito e jamais satisfareis a consciência da vontade da carne. Porque é como diz lá em Romanos 8, onde a gente marcou, diz que está na carne não pode ter agradar a Deus. Então ele fala, aquele, aqui, se você quiser abrir, você abre em Romanos 8, está marcado aí, não é isso? Abre em Romanos 8. Romanos 8, versículo 8. Abre em nome de Jesus. Romanos 8, versículo 8. Observe o que diz. Diz assim, portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, e se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal que não é dele. Então se o Espírito de Deus está sobre nós, então nós o que não podemos estar onde? Na carne, não podemos. Então, se de fato a presença de Deus está sobre nós, se o Espírito de Deus está sobre nós, não podemos andar segundo o que? A carne, mas segundo o Espírito. Então, e diz que não tem o Espírito de Cristo, tem o Espírito Santo, esse tal não é dele. Igreja, o batismo nas águas é importante, com certeza. Mas o batismo principal é o quê? É do Espírito Santo. O batismo principal é do Espírito Santo, porque se nós tivermos ele, o Espírito Santo, ele vai o quê? Nos ajudar na caminhada. O Espírito Santo, no momento da nossa fraqueza, ele vai o quê? Nos ajudar. E tem pessoas que têm perdido essa luta, essa batalha, porque não tem o Espírito. E se a pessoa pode ter 20 anos que busca a Deus, que diz que serve a Deus, que se batizou, mas se não tiver o Espírito, os 20 anos não adianta o quê? De nada, porque não pertence a quem? A Cristo. Não pertence a Ele. A pessoa pode ter 40 anos, diz, vai ter 40 anos que eu sirvo a Deus, que me batizei. Tem pessoa que diz, eu nasci no meio evangélico, até hoje eu tenho 50 anos, não conheci o mundo, até hoje sou cristão. Mas se eu não tenho Espírito, 50 anos não adiantou o que? De nada. Porque tem que ter o Espírito Santo. Porque se não tiver o Espírito, não pertence a quem? A Cristo. Observe no 8, portanto, os que estão na carne não podem agradar a quem? A Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é o quê? Não é dele, não pertence a ele. Aí tem pessoas que eu pertenço a Jesus, por quê? Porque me batizei, porque eu sou dizimista, porque eu sou ofertante, não perco o culto, isso não quer dizer nada.
Se não tiver o Espírito, não pertence a quem? Ao Senhor Jesus. Então, fala, portanto, que os que estão na carne não podem agradar a quem? Não podem agradar a Deus. Então, igreja, uma pessoa que vive na carne, ela não pode o quê? Agradar a Deus. Sabe por quê? Deus é santo, Deus é puro. Então, é agradar em todo sentido. A pessoa ela pode até abrir os lábios, ela pode até acompanhar o louvor, mas Deus não está recebendo a adoração. A pessoa ela pode ouvir a palavra, ela pode ler a palavra, mas Deus não vai falar com ela, não tem como. Aliás, a palavra, Deus até fala para a pessoa se despertar, mas a pessoa adorar, a pessoa não vai se apresentar de Deus porque está na carne, não vai adorar a Deus. E Deus dá a oportunidade de se arrepender, de abrir mão principalmente daquilo que vem da carne, porque o que Deus quer nos entregar o quê? É o seu Espírito. A qual foi enviado para quê? Para nos consolar, para nos confortar. O Espírito está aí, e outro intercede com gemidos e inexprimíveis por cada um de nós. O Espírito Santo intercede para que aquele que caiu se levante. O Espírito intercede para o fraco, ele venha buscar o quê? A força. O Espírito intercede para aquele que se perdeu o quê? Volte de novo. O Espírito tem o quê? Intercedido por nós com gemidos inexprimíveis. Abra em Gálatas novamente. Gálatas 19 diz assim, ora, as obras da carne são conhecidas, que são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonaria e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu declaro, como já outrora vos preveni que não herdarão o reino de Deus os que está escrito o quê? Praticam. Igreja, entenda algo. Hoje nós travamos essa guerra contra a nossa o quê? Contra a nossa carne. No mundo lá fora, no passado, a gente não precisava fazer sacrifício, renúncia não. No passado, o que dava vontade de fazer o que fazia, mas hoje o que? Hoje é diferente. Hoje nós temos que fazer o que? Renúncia, sacrifício, abrir mão, dizer não para nós mesmos, não para a nossa própria o quê? Vontade. Então hoje já é o que? Diferente, porque nós travamos essa luta o que? Com a nossa própria carne. Então se a pessoa quer agradar a Deus, só tem uma única maneira, o quê? Dizer não para a própria carne, a pessoa não se prostrar aos seus o quê? Desejos carnais. Então se a pessoa quer agradar a Deus, a pessoa tem que fazer o quê? Renunciar, sacrificar a própria o quê? Vontade, os próprios desejos. E as obras da carne são conhecidas. Nós acabamos do quê? De ouvir agora. As obras do quê? Da carne são conhecidas. Então, como a pessoa fala, será que eu tenho espírito? Será que eu estou na carne ou no espírito? É só a pessoa ver suas atitudes, comportamentos, pensamentos. Porque as obras da carne são o quê? Conhecidas. As pessoas podem olhar para nós e ver o que de fato está sobre nós. Nós também podemos fazer uma reflexão se nós estamos na carne ou no espírito. Porque as obras da carne são conhecidas e são prostituição, é a impureza, é a lascívia, é a idolatria, é a feitiçaria, é a inimizade, é porfias, é ciúmes, é discórdias, é dissensões, é facções, é invejas, é bebedices, glutonaria. Tudo isso é obra do quê? Da carne. E se praticar tais coisas, o quê? Não está agradando a quem? A Deus. E fala, e coisas semelhantes a estas. Quer dizer, não está nem escrito tudo. E coisas semelhantes a estas, a respeito das quais vos declaro, como já outrora vos preveni, que não o quê? Herdarão o reino de Deus, os que está escrito o quê? Praticam.
Então, uma pessoa que pratica a vontade da carne, ela vai poder dar o que? O reino de Deus. Pode esquecer o reino. Se a pessoa o quê? Se ela pratica a vontade de sua própria o quê? Carne. Então, nós podemos fazer uma análise, uma reflexão, se nós se gostamos para a carne o quê? Ou para o espírito. Porque observe, aí de repente uma pessoa se pergunta, mas como eu vou saber se está em mim é o espírito ou é a carne? Se eu estou fazendo o que agrada a Deus ou o que desagrada a Deus? Ó, 22, ó. Mas o fruto do espírito dá fruto. Qual é o fruto? Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, o quê? Domínio próprio. Então, nós podemos tirar análise da carne com o quê? Com o espírito. Se a pessoa é a pessoa que tem um amor dentro dela, uma pessoa alegre, uma pessoa que tem paz, uma pessoa que tem longanimidade, benignidade, bondade, uma pessoa que é fiel, a pessoa que é mansa, de domínio próprio. Então é os frutos de quem? Do Espírito Santo. Então a pessoa deve estar o quê? Agradando a quem? Agradando a Deus. Porque uma coisa, no passado nós éramos de uma forma diferente de hoje. Mudamos de muitas coisas, temos que mudar mais ainda. Mas nós mudamos o quê? De 100%, mudamos 70%. Porque no passado, nós o quê? Nós se prostrávamos para a carne. Hoje é fácil dizer não para o desejo? Claro que não. Hoje é fácil abrir mão de algo que agrada a si próprio? Claro que não, é fácil. Mas é necessário para quem quer o quê? Herdar o reino de Deus. Porque tudo isso é o quê? É passageiro. O prazer do pecado é passageiro. Quer dizer, o salário do pecado o quê? É a morte. A primeira morte é espiritual, para depois ser a física. Então nós podemos tirar uma análise e dizer, ó, colocar na mesa, né? O que eu estou fazendo para a carne, o quê? Ou para o espírito? É botar na balança. Bota na balança para ver qual vai pesar mais. É a pessoa fazer uma reflexão, mas espera ainda. A minha vida, na verdade, eu tenho me prostrado para a carne ou para o espírito? Espera ainda. Eu tenho feito o que agrada a Deus ou o que desagrada a Deus? É botar na balança. Mas igreja, se a pessoa viver na carne, não pode agradar a Deus e também não vai poder o quê? Herdar o reino de Deus. Então essa decisão é quem? É nós que temos que tomar e decidir. Mas nós temos que ter o Espírito de Cristo, porque se não tivermos Espírito, nós não pertencemos a quem? Ao Senhor Jesus. Então essa decisão não é Deus que toma, não é o Senhor Jesus, não é o Espírito Santo, a qual está o quê? Para nos ajudar o tempo todo. O Espírito Santo está perto para nos ajudar. Ah, mas eu não consigo abrir mão do desejo da minha carne. Pedir força, o Espírito dá força. Eu não consigo abandonar, mas o Espírito ajuda a abandonar. Por exemplo, a pessoa tem 2 anos que busca Deus. De repente a pessoa tem o vício. Por exemplo, a pessoa ela fumou por 40 anos. Jesus pode libertar? Pode, mas tem pessoa que quer ser processo. Pessoa que fumou 40 anos, de repente, mesmo buscando a Deus, ela pode continuar fazendo aquilo porque não consegue abrir mão. Mas a pessoa já mudou muita coisa, mas é um processo. Não é a pessoa que busca força aqui. Força, e Deus consegue a força. O Espírito o quê? O Espírito, ele tira o quê? Todo desejo carnal, se assim a pessoa o quê? Ela querer. Da igreja? Quem está na carne, né? Que pratica as coisas da carne, não vai o quê? Não vai herdar o reino de Deus. E quem não tem o Espírito de Cristo, não pertence o quê? Então não adianta. Não adianta a pessoa ter, eu tenho 70 anos, estou na igreja, morreu, nasceu na igreja, morreu na igreja, mas não tem o Espírito, nada de autor, foi inútil. Porque Deus que deu o Espírito Santo.
Sabe? É procurar ter intimidade com Deus. Sabe? Procurar ter uma vida com Deus, uma vida de oração. No momento que orar, sabe? Se humilhar mesmo. Nem que a pessoa ore todo dia. Mas se a pessoa orar um dia sim, um dia não. Mas no momento que a pessoa orar, a pessoa é o que? Se humilhar para Deus. Reconhecer o quê? Os seus pecados, a sua fragilidade e o quê? E confessar que é dependente de quem? De Deus, da sua misericórdia. Igreja, temos que orar como Jesus orou. Sabe quem falou? Não me deixe cair em tentação. O próprio Jesus, oração do Pai Nosso, não me deixe cair o quê? Em tentação, mas livrar-me o quê? Do mal. Então nós também temos que fazer essa oração. Jesus, meu Deus, não me deixe cair em tentação. Senhor Jesus, assim que o Senhor pediu ao Pai, eu também te peço, não me deixe cair o quê? Em tentação, mas me livra do mal. Senhor Jesus, não deixe que a minha carne venha me dominar. Senhor Jesus, não deixe que a minha carne venha o quê? Conduzir a minha vida. Porque sozinho não vamos o quê? Conseguir de forma de maneira alguma. Nenhum ser humano consegue vencer a si próprio, não. Uma pessoa que se decidiu para entregar a Jesus, começou o quê? Essa luta, essa o quê? Batalha, essa guerra. Todo dia há uma luta. O espírito luta contra quem? Contra a carne. Quem está lá fora é livre. Porque se prostra para a carne. Mas nós é diferente. Nós travamos o quê? Essa luta. Lutamos contra quem? Contra a nossa própria vontade, contra a nossa carne. Então, não podemos estar buscando a Deus e o quê? E mais prostrado para cá, e não adianta de nada. Não podemos servir a Deus e não renunciar, e não sacrificar, e não abrir a mão, porque não agrada a Deus. De nada adianta. Tem igreja? Se de fato nós queremos dar o reino de Deus, temos que fazer o quê? Renúncia, sacrifício, abrir mão daquilo que desagrada a quem? Desagrada a Deus. Abrir mão daquilo que Deus o que não se agrada, para que nós possamos agradar a Deus, se nós o que? Herdar o reino de Deus. E se nós queremos pertencer a Cristo, temos que ser o que? Batizados pelo Teu Espírito. Então, essa decisão, quem toma somos nós. Não é, como falei, não é Deus, não é o Senhor Jesus, não é o Espírito, não é o Filho, não é o marido, não é a esposa, não. Somos nós mesmos que tomamos essa decisão. Da igreja? A guerra não é fácil, mas com o Espírito Santo vamos o que? Vencer. Quantos anos nós temos vencido essa luta? Tem pessoa que tem 5 anos vencendo, 10 anos vencendo. Cara, você caiu, mas se levantou, não ficou caído, levantou, andou. Jesus que perdoou, o Espírito deu força, a pessoa continua. Então, tem pessoa que tem 12, 10 anos, de repente tem 1 ano, mas caiu, mas o que não ficou. O problema é que pessoa que cai, permanece caído. Esse é o problema. Mas se caiu, pode até cair, mas não pode ficar caído, tem que se levantar, pedir perdão, se levantar. Então, igreja, então nós temos vencido e vamos vencer. Em nome de quem? Em nome do Senhor Jesus. Então vamos o quê? Vencer essa guerra, porque não adianta se prostrar a carne, fazer aquilo que é prazeroso para nós mesmos, mas perder o quê? O bem precioso, a nossa o quê? Salvação. Não adianta. Não adianta abrir mão, porque o mundo é passageiro. O mundo tem o quê? Proposta. Mas o que Jesus tem para nos entregar é eterno. Eterno. É o quê? A coroa da vida. A vida o quê? Eterna. Que sua cabeça, meu Pai, muito obrigado. O Senhor é maravilhoso, é poderoso. Obrigado por Senhor falar conosco essa manhã através da Tua palavra. Que nós possamos, meu Pai, não se prostrar para a nossa carne, para a nossa vontade, mas que nós possamos, meu Pai, se prostrar para o Senhor Jesus, para o Teu Santo Espírito. Obrigado por Senhor ter falado no nosso coração essa manhã. Te agradecemos. Em nome do Pai, do Filho, em nome do Espírito Santo. Diga amém. Diga glória a Deus.
terça-feira, né? Deus permitiu, nos está aqui buscando, né? Usando o poder da nossa fé. Quinta-feira vamos estar buscando nossa família. E domingo que vem é a Santa Ceia.